Glória a Deus. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém? Título do sermão: esta noite pedirão a sua alma. Esse versículo aqui, com certeza, nós já vimos muitas vezes pregado em ar livre, naquelas cruzadas. Nós fizemos trabalho de ar livre, sempre tinha esta entonação, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E se você observar o texto, alguém chega para Jesus e pede para que ele seja o mediador, o repartidor da herança, para que o seu irmão reparta com ele uma herança. E se você voltar, eu sempre aconselho a estar voltando os versículos anteriores para analisar, o Senhor vem dizendo a quem deve temer, confessar a situação de pessoas que confessam a Cristo ou que negam a Cristo. Vem falando aqui sobre as pessoas que blasfemam, porque há pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo e continuam ensinando. E quando chega no seu discurso, num momento ali, nesse ponto que ele vai ensinando, alguém chega e fala: mestre, pede para que meu irmão reparta comigo a herança. E o Senhor diz: não, mas quem me nomeou repartidor entre vocês? A vida de um homem não consiste na abundância de bem que ele possui. Minha versão aqui é um pouquinho diferente, né? Tenha cuidado e não deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bem que ela tem, de bens que ela tem. Então ele está dando aqui uma instrução anterior a essa fala do jovem, da pessoa que chegou ali, do homem, sobre uma conduta de vida de negar a si mesmo, aqueles que negam a si mesmo, aqueles que negam a Cristo, aqueles que blasfemam do Espírito Santo, e vai dando instruções, inclusive para os discípulos, sobre aqueles que, porventura, seriam levados presos por causa do Evangelho, e naquele momento não tenham medo do que dizer, porque o Espírito vai te dar condições de você responder àqueles que vão te inquirir. Questão de prisão, questão de perseguição do Evangelho. E nesse dado momento alguém pede para que reparta. Falando de coisas espirituais elevadas, alguém chega e fala de coisas menores. E pede para que ele seja, já que ele é mestre, tem uma doutrina que não é como os fariseus, fala não como os escribas, ele tem uma doutrina que, com poder, as pessoas são cativadas, são levadas a se quebrantarem diante dele. E de repente ele fala: não, eu tenho uma herança, meu irmão não reparte comigo. E nós vamos observar aqui que o versículo 15 fala que o domínio da avareza, isso é uma coisa tremenda e terrível. Enquanto ele falava de coisas elevadíssimas, muito mais elevadas do que bens materiais, mas então ele entrou e começou com uma parábola, ensinando. Primeiro ele disse: a vida de um homem, a vida de uma pessoa, não consiste na abundância de bem que ele possui. Porque, na verdade, a sociedade mede pelo que a pessoa tem, não pelo ser, mas pelo ter. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. As pessoas muitas vezes medem-nos por aquilo que nós temos. Uma pessoa bem vestida, num carro muito bom, com relógio de marca, com roupa de marca,
frequentando lugares da elite, digamos assim, as pessoas olham, esse daí é o tal. E às vezes a pessoa não tem um caráter, não tem uma vida com Deus, não tem uma conduta digna. Não todos, é claro. E aí, em detrimento do que é ser, as pessoas estão observando mais o que tem, o que é ter, em detrimento daquilo que é ser. E a Bíblia nos informa, em Provérbios 22, verso 2, que Deus fez tanto o pobre quanto o rico. Os dois foi feito pelo Senhor. Os dois ele fez. Então, a vida de um homem não consiste na abundância do que ele tem, na abundância do que ele possui. E é para tomar cuidado com a avareza. Inclusive, a palavra do Senhor nos informa que a avareza é um tipo de idolatria. Agora, observe, no versículo 16, Jesus diz assim: então contou uma parábola dizendo que um homem rico tinha muitas terras, ou tinha uma produção muito grande nessa terra, e num dado momento aquele produto da terra foi tão grande, que o homem chegou a dizer: o que eu vou fazer com tanto produto? Porque eu tenho para mim, tenho para vender, tenho para plantar de novo, só que o que eu tenho é muito, o que eu vou fazer? Então ele tem uma ideia, ele tem um pensamento. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores ainda, ali eu vou abastecer-me, ali eu vou guardar o meu produto. Observe. Até que disse: já sei, destruirei meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e meus bens. Então, esse homem com um pensamento, então é um homem rico, pensando. Mas não é um homem rico apenas, é um homem rico e avarento. Porque em nenhum momento do seu pensamento ele disse: vou repartir com aqueles que precisam. Em nenhum instante a frase dele é: já que eu tenho muito, ainda que ele fale, eu vou destruir o celeiro e fazer outros maiores ainda, eu vou auxiliar alguém, vou repartir com aqueles que estão passando necessidade, vou dar um salário maior para os meus empregados, porque se ele tinha esse tanto de terra, ele tinha que ter empregado. Na parábola, evidente. Mas por lógica, dedução lógica, isso seria coerente. Pensar isso, pelo menos. Só que é o pensamento de alguém que não é servo de Deus. É o pensamento de alguém que não é nascido de novo. E observe comigo Efésios 2, verso 2. Os pensamentos de alguém que não nasceu de novo, o pensamento daquele que não tem Cristo, não tem um novo nascimento. Efésios 2. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2, mas é o 2 que eu vou usar agora. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em ofensas, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, observe agora, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso do mundo, deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, é o 3, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Olha só o 3. Entre eles, os filhos da desobediência. Entre eles também nós antes andávamos, não andamos mais, mas andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais também. Agora somos filhos de Deus. Paulo falando para crente, que estava morto em pecado e agora nasceu de novo. Aqui o caso é de alguém que pensa e alguém que não nasceu de novo. Então o pensamento é um pensamento de alguém caído. O Salmo 94, verso 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são pensamentos vãos. Olha, observe o homem, seja rico, seja pobre, que não nasceu de novo, que não tem uma mente de Cristo, que nem tem uma mentalidade cativa pelo Evangelho e para o Evangelho. A sua mentalidade, naturalmente, ela é caída, e naturalmente ela pensa como os filhos da desobediência, como os filhos da ira, e não como os filhos de Deus. Então o pensamento de um homem de Deus não pode ser um pensamento avarento, porque um pensamento avarento não coaduna com o pensamento daquele que serve a Cristo, que tem a mentalidade de Cristo. E aqui o foco não é pecado ser rico, o foco aqui é a avareza. E observe que ele teve um pensamento, e a Bíblia nos informa
em Provérbios 16, verso 1, que o coração do homem pode fazer planos, mas é da boca do Senhor que vem a resposta certa, dos lábios do Senhor que vem a resposta certa. Eu vou fazer um plano. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou plantar, vou colher, vou casar, vou faculdade, vou descasar, vou ter filho, não vou ter filho, e faz seus planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa. E aqui eu friso novamente, que eu sempre estou falando, que Deus é soberano em tudo, absolutamente em tudo. Sem 1 milímetro, sem 1 grama, sem absolutamente nada escapar do seu controle. Mesmo que as pessoas pensem que uma pandemia, gafanhotos, terremotos, ou tantas outras coisas podem acontecer e que estão acontecendo, estão distantes de um Deus poderoso, absolutamente. Todas elas estão no pleno conhecimento e no controle do Senhor Deus. Então esse homem fez planos. E só que a sua mente era um pensamento, ele pensou, já sei o que eu vou fazer. Ele começou a pensar e matutar, como fala a minha terra. Bom, eu tenho muito produto, eu tenho uma produção muito grande, então eu já sei o que eu vou fazer. E observe, Mateus 15, verso 18. Olha comigo. Mateus 15, verso 18. Para nós entendermos um pouquinho de como é difícil o pensamento, as inclinações daqueles que pensam sem ter uma mente cativa pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Mateus 15, 18. Eu vou ler aqui. Mas o que sai da boca, 18 em diante, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus sendo questionado porque ele comia sem lavar as mãos. Não um lavar a mão de higiene sanitária, era um lavar a mão de cerimonial, era um ritual, ritualístico. Que ali está combatendo os fariseus que criticaram Jesus. O mestre de vocês, ele come sem lavar as mãos. O lavar as mãos ali não é um lavar como nós fazemos hoje, ainda mais agora, né, com a pandemia. Mas é um lavar a mão de ritual. E ele disse que o que contamina o homem é o que sai do coração. Porque do coração, e uma das coisas que sai, adultério, fornicação, né, maus pensamentos. E às vezes a pessoa pensa que maus pensamentos é só um pensamento para o mal. Mas maus pensamentos não somente para o mal, mas maus pensamentos desconectados da plena vontade de Deus. Mas você não falou agora há pouco que tudo está debaixo do controle absoluto do Senhor? É evidente, mas também Deus, ele concede a livre agência. E essa livre agência que o homem pode fazer, executar, e é responsável pelos seus pecados, o homem é responsável pelos seus feitos maléficos e caídos, e a sua inclinação sempre para o mal. A sua inclinação, e do coração sai as coisas que não deveriam sair, porque não tem uma mente transformada pelo novo nascimento. Agora volte comigo lá para Lucas 12 e o verso 18. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele chegou a uma conclusão, eu sei o que fazer. Eu tenho uma solução para o meu problema. Tudo isso divorciado de Deus, tudo isso sem colocar Deus, tudo isso sem render louvores a Deus. Algumas pessoas, quando nós começamos a conversar sobre soberania divina, livre agência, algumas pessoas começam a perguntar, mas espera aí, se Deus sabe tudo e todas as coisas, tudo no seu controle, os decretos eternos do Senhor, que eu ainda estou preparando para ministrar aqui, os decretos eternos, como é que então eu devo devorar? Por que eu devorar se ele sabe tudo e decretou tudo? Primeiro que oração, você vai manter comunhão com Deus. Quando você ora, você responde a uma vontade de Deus de manter relacionamento de oração com os seus e de que nós reconhecemos que Ele é soberano, Ele é grande e que nós vamos orar, confiando na sua graça e misericórdia, ainda entendendo da mesma forma que Cristo falou lá no Getsemane. Passa de mim esse cara, se for possível, no entanto, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Então ele teve esse plano. Para quê? Para comer, beber e folgar. Dá um descanso para a sua alma. Olha bem o que ele diz. Então direi à minha alma, vou armazenar meus bens, meus produtos, e vou dizer para a minha alma,
Você tem em depósito muitos bens para muitos dias, para muito tempo. Come, bebe e descanse. Na sua outra vez esteja coma, beba e folgue. Talvez seja assim, descanse. Então, terceiro ponto aqui. O segundo, ele chegou a uma conclusão que ele tinha a solução. Já sei o que vou fazer, sendo que toda a solução que nós temos que ter está no Senhor. Estou planejando trabalhar amanhã. Se Deus quiser, eu vou trabalhar amanhã e tudo vai dar tudo certo. Mas está tudo no controle do Senhor Deus. Nós planejamos e programamos, mas sempre subordinado e submetido à vontade suprema, soberana do Senhor. Então o homem chega e diz: direi para a minha alma, há muito armazenado. Descansa, come, beba, aproveite a vida. É o que está na minha versão aqui. Aproveite a vida. Não tem sido essa uma fala de muitas pessoas? Você tem que divertir, tem que comer, beber e divertir, aproveitar a vida. Aproveite enquanto você tem 20 anos. Aproveite enquanto... É lógico, você tem que aproveitar o momento que você tem idade tenra, saúde, força, vigor, para estudar. Levantar às 4, 5 da manhã para ir para o trabalho. Chegar do trabalho nem às vezes para casa, ir direto para uma faculdade, para um curso técnico. Chegar à noite em casa cansado, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir para levantar às 4, 5 da manhã durante um período de 5, 6 anos de uma faculdade. E depois aí as pessoas se esforçam, ainda faz uma outra faculdade, faz uma pós, faz um doutorado, faz um mestrado, um doutorado. Enfim, as oportunidades vão surgindo. Isso é lícito, é coerente, ter riquezas disso daí. A questão é, as pessoas estão divorciadas, a mente divorciada de Deus. Eu vou fazer isso. E vou dizer para mim mesmo, para minha alma. E você talvez já tenha ouvido alguém dizer: Deus para mim é dinheiro no bolso. Essa pandemia que nós estamos passando agora, desde o começo do ano, principalmente depois do carnaval, março, talvez ali, onde pegou mesmo para nós aqui, né? Aí as pessoas estão vendo que o dinheiro, ele realmente ele é limitado na sua... Tem pessoas com dinheiro, não podia comprar, não podia sair. Outros com dinheiro, como é que eu faço agora? Eu não posso trazer a empregada para casa por causa do isolamento, não posso trazer o porteiro. Quer dizer, o porteiro não pega Covid, né? O porteiro, a polícia, bombeiro, o enfermeiro, essas coisas não pegam. Mas, e aí? Fica em casa, mas eu quero que o motoboy venha trazer meu lanchinho, minha pizza. Então ele viu a dificuldade. E as pessoas ficam: descansa minha alma, tem que aproveitar. Tem que viver. Nós temos que viver. A vida é curta, alguns vão dizer. Come, bebe, descansa, aproveite a vida. Quando que a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a cruz. Quem não deixar pai, mãe, irmãos, perder a sua vida, não é digno. Quem não negar-se a si mesmo não é digno de mim. A Bíblia fala o contrário. Observe Mateus 10, vamos lá comigo, 37 a 39. Mateus 10, do verso 37 ao verso 39. Olha só o que diz. Quem ama... Deixa eu ler... 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E as pessoas às vezes ficam assim: não, mas eu tenho que viver, depois que eu tiver uma idade, depois que Jesus conhece, a igreja sou eu, a igreja não é prédio, a igreja sou eu. E começa a entrar com meias verdades, e meias verdades pode gerar inteiras mentiras, essa é uma grande realidade. E começa a dizer: não, eu não preciso, eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar, sou muito jovem. Então, nós temos aqui duas falas. A do homem, que disse: direi a minha alma. Tem muita segurança, muita riqueza, muitos bens, para muitos dias, muitos tempos, muitos anos. Direi a minha alma, essa foi a frase dele, com base naquilo que ele tem, naquilo que ele tinha, né? Então ele disse: come, bebe, folga, descansa. Foi o dito dele, a frase dele, a fala do homem rico, que não conhecia Deus, distante de Deus. Ele disse: direi a minha alma. É o que muitos têm dito. Eu tenho que viver, tenho que curtir. Quando que a Bíblia nos informa, e vou repetir o que eu falei agora há pouco, Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos,
mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele disse: tem muitos bens, come, bebe, direi a minha alma e descansa. E o que Deus diz é: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Então tem dois dizeres aqui, um do homem rico, direi minha alma, e a outra fala é do Senhor Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Agora observe, em Provérbios 1, verso 7, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, mas os loucos, insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos e os insensatos desprezam a sabedoria. É loucura para eles. Não, isso é loucura. Servir a Cristo, um livro, uma palavra que foi escrita por homens, esse negócio de Deus aí, isso aí, olha quantos pastores ficando ricos, ele só vê os pastores pilantras, aí que tem mesmo. Mas nunca se fala, rapaz, eu fiquei sabendo de vários pastores que foram cortados à espada, queimados na fornalha, queimados em postes. Eu soube de pastores que na atualidade, nos países fechados, foram fuzilados, decapitados, eletrocutados, morreram à míngua de fome por não negar a Cristo. Isso não falam. Vão falar sempre daqueles que estão. Então vão ali com aquela mentalidade. Direi minha alma, folga, descansa, viva a vida. E a palavra que Deus diz é: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? E assim é o que ajunta tesouro para si, mas não é rico para com Deus. Então ele era rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não há problema em ser rico para si, desde que seja rico para com Deus. É melhor ser rico para com Deus do que ser rico para si e não ter riqueza alguma com o Senhor Deus. O que tem preparado, para quem será? Observe. Em Atos 26, deixa eu só falar aqui, do ponto de vista de Deus, ele era um louco. E o ponto de vista de Deus é o que importa. Quando eu olho para a Bíblia e vejo alguém dizendo: come, bebe, folga, descansa, aproveita a vida. Aí Deus diz: louco. Ponto de vista divino, soberano. Louco. Em Atos 26, 24, Paulo estava pregando para o rei Agripa, e no momento da pregação, Festo, o governador, ele chega e fala assim: Paulo, a minha versão fala assim: você está ficando louco de tanto estudar. Vamos lá comigo? Atos 26. Atos 26, verso 24. Atos dos Apóstolos 26, versículo 24. Vou pegar só esse versículo aqui, depois você lê tudo em casa. Atos 26, 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, aí você pega aqui os versículos anteriores para você entender o que está dizendo. Festo o interrompeu, gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Algumas versões falam: as muitas letras te fazem delirar. Você está louco de tanto, o ponto de vista de um rei e da maioria da humanidade. De tanto ler, de tanto estar ficando louco. Que esse negócio de céu e inferno? Como assim fica a eternidade no inferno? Aí pega um pontinho de um estudo e não pega o completo e fala: não, inferno quer dizer Sheol, quer dizer Hades, quer dizer sepultura. Aí não entende que aquilo ali é Sheol e Hades, sepultura. Sheol, hebraico, e Hades, grego. Dependendo do contexto, é mesmo sepultura. Dependendo do texto, é além. Dependendo do contexto, ele está dizendo de inferno, lugar de prisão. Porque está escrito que o inferno está vazio. Como é que é isso? É porque ele não entende que o inferno está vazio não é o inferno Sheol Hades, é o inferno Geena, lago que arde com fogo e enxofre. Que o primeiro que vai para lá é o anticristo, o falso profeta, e Satanás e todos os ímpios e os anjos caídos. Então eles pegam uma pontinha, loucura isso. As muitas letras te fazem delirar. Do ponto de vista de alguém sem Deus também, olhou para Paulo e disse: é louco, Paulo. Isso aqui é Festo falando. E o rei Agripa, na sequência, disse para Paulo: Paulo, quase que você me faz um crente. Por pouco que você não me convence. E Paulo diz: que bom que seria, não só você, mas todos aqui. Não só por pouco, mas de fato tivesse o reconhecimento de Cristo, do Evangelho. Então, o louco do ponto de vista de Deus é aquele que está
divorciado de Deus, distante de Deus. O louco do ponto de vista dos homens muitas vezes é porque tanto estuda a palavra e tanto estuda o evangelho. Louco. Agora observe, em 1 Coríntios Paulo fala assim, nós quem? Paulo falando, os apóstolos, 1 Coríntios 4:10. Nós somos loucos por amor a Cristo. Do ponto de vista da realeza dos coríntios, eles eram loucos, os apóstolos, Paulo, os demais apóstolos, eram loucos. Nós somos loucos por amor a Cristo. Mas nós estamos fazendo essa loucura, do ponto de vista de vocês, que são a nata, a realeza aqui dos coríntios, nós somos loucos, mas nós somos aqui para serviço, e isso para você pode parecer loucura. Mas louco, de fato, é do ponto de vista de Deus, que olha para o homem que diz, eu tenho muito, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho riqueza. E muitos falam assim, tendo saúde e tendo dinheiro no bolso, está tudo certo. Não, querido. Porque tem pessoa que tem riqueza, tem saúde, vendendo saúde, mas não tem Deus, ele não tem nada. Pessoas que têm realmente um montante que você não consegue nem somar, nem calcular a multidão de zeros ali. Ricos, milionários, mas que não tem Deus. Tem saúde, tem formação acadêmica, tem conhecimento filosófico, conhecimento, um cabedal cultural extremamente elevado, mas não conhece o evangelho, não conhece a Cristo. Aí Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Esse homem rico, esse homem era rico, inteligente, e ele era precavido. Rico, inteligente. Eu estou observando que eu estou construindo muito, eu estou fazendo muita produção. A minha terra, a minha herdade, ela produz muito. E eu vou ter que dar um jeito aqui. Vou derrubar o celeiro, vou fazer outros maiores. Então ele era rico, precavido, porque ele não sabia quantos anos ele viveu, eu quero viver bem. E ele era inteligente. Agora, ser inteligente nem sempre é sinônimo de sábio. Porque o inteligente, olha bem, o inteligente é a pessoa que, por exemplo, só que um exemplo, ele vai mexer numa fiação elétrica, ele toma um choque. Ele usa a inteligência, na próxima vez, desliga a chave, usa a luva, bota de borracha, torna-se precavido, inteligente. O sábio aprende vendo o outro tomar choque. Ele é sábio. Opa, ele levou um choque, eu não vou ficar tomando choque igual a ele, porque eu sou sábio. Então, há pessoas inteligentes, mas não há sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você pode ser muito inteligente, construir coisas, construir embarcações, construir aviões, trabalhar na genética, trabalhar na ciência, trabalhar em qualquer que seja, mas se não tiver Deus, não é sábio. Ele era inteligente, era rico e precavido. Mesmo assim, Deus o chamou de louco. Agora observe, meu quinto ponto. Olha comigo, versículo 20 de Lucas 12. Louco, mas Deus disse... Primeiro foi ele que disse, já sei, vou fazer isso, e vou dizer para minha alma, come, bebe, folga, diverte, aproveita a vida. Mas Deus disse, louco, o que eu falo nunca vai suplantar o que Deus fala. Esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Essa semana, depois do culto, por volta de umas 11 horas, quinta-feira, por volta de umas 11, por aí, né? Umas 10h30, por aí, alguém chorando na nossa rua, e minha esposa é um choro, alguém chorando. E de repente continuou, e aquilo foi se aumentando, vozes de pessoas, e nós não temos o costume de ficar espionando, mas de repente, na porta, né, no portão, né? Mas de repente eu vi passar uma luz de ambulância, ou corpo de bombeiros, daqui a pouco outro, alguma coisa aconteceu. E mais choro, e mais barulho, fomos ao portão, muita gente no portão também, porque... E de repente olhamos, eu sempre falo para minha esposa, quando tiver bombeiro e o SAMU, está tranquilo do ponto de vista criminal, né? Não está tranquilo porque tem alguma coisa acontecendo. Mas tinha o SAMU, tinha bombeiro e tinha um carro da polícia. Aí complicou. Aí já entra com questão criminal, alguma coisa aconteceu. E de fato, um jovem
que mora mais ou menos umas 4, 5 casas depois da nossa, 6 casas depois da nossa, estava morto parece que 2 dias. Fazia 2 dias. E esse rapaz, ele não teve como pensar no amanhã. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Porque eu digo, e vou repetir, não existe amanhã sem Cristo. Posso crer no amanhã, para quem tem Cristo. Porque para quem não tem, não existe. Porque quem morre sem Cristo, morre para a morte eterna. Quem morre com Cristo, está salvo. Então amanhã existe, porque vai ser ressuscitado, tanto quanto o ímpio, só que o ímpio vai ser ressuscitado para ir para a sua condenação definitiva, lago que arde com fogo e enxofre. E os eleitos do Senhor para estar eternamente com Ele no corpo de glória. E aquilo foi de onde me inspirou a pregar esse sermão de hoje. Naquele momento, na manhã seguinte, já tive naquele momento a inspiração, e na manhã seguinte comecei a preparar esse esboço, esse sermão. Alguém que até andou no Evangelho um tempo, congregava em alguns lugares, e não quero nem citar nem o nome, nem a sua situação. O detalhe é, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E a minha alma tem que descansar, tem que folgar. O Salmo 42, verso 2 diz assim, Davi falando, como o cervo brama pela corrente das águas, assim minha alma tem sede de ti, a minha alma suspira por Deus. As ansiedades da nossa alma não estão em comer, beber, folgar e divertir. A alma, eu conheço, você também conhece, pessoas que disseram, depois de voltarem para o Cristo vivo, Deus o resgatou, e dizerem, Senhor, eu tinha dinheiro, eu fazia isso, aquilo, outro, tantas coisas, mas havia um vazio em mim, porque há de fato um vazio. O dinheiro, a bebida, a farra, as orgias não vão completar, não vão encher, não vão satisfazer o coração do ser humano. E não adianta dizer para a alma, está tudo bem, não está tudo bem porque não tem Cristo. Não está tudo bem. E as ansiedades da nossa alma, elas são completadas pelo grande Deus, que nos enche, que nos preenche. As alegrias, os prazeres, o desejo da alma do homem, não adianta, são passageiras, são perecíveis, são momentâneas. São momentâneas. Paulo ensina que aquilo que nós estamos vivendo aqui é passageiro, mas nós estamos buscando coisas eternas, valores eternos. O que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem, essas coisas Deus preparou para nós. Observe, em Mateus 6, 19 a 21, o Senhor ensina assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, o ladrão pode roubar. Ajunteis tesouro no céu, onde ladrão nem traça e nem ferrugem podem deteriorar. O texto que nós lemos aqui diz assim, 12, 21, assim é o que ajunta tesouro para si, mas não é rico para com Deus, não tem riqueza para com Deus. Em Hebreus 9, 27 diz, o homem morre uma vez e segue a juízo. A vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele tem. E observe, aquele moço começou dizendo que queria que Jesus dividisse com ele uma herança. Só que Jesus não quer dividir uma herança terrena com aqueles aqui de baixo. Então, simplesmente isso. Olha comigo em Hebreus 9, 15. Hebreus 9, verso 15, olha o que diz. Por isso mesmo, ele é o mediador, ele quem? Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidos sobre a primeira aliança. Ele é o mediador de uma promessa eterna, de uma herança eterna. E as pessoas querendo brigar, e aquele moço, em vez de aproveitar aquilo tudo que era espiritual e glorioso ali, e eterno, ele ficou pensando em coisas materiais e passageiras. Mas Cristo, ele tem para nós uma herança eterna. E eu concluo dizendo o seguinte, a brevidade da vida deve ser levada em conta. Talvez hoje não seja meu último dia. Talvez hoje seja a última mensagem que eu estou pregando e daqui a pouco estarei nos braços do Pai. Pode ser. E que bom que fosse. Mas enquanto aqui estiver, quero proclamar Jesus Cristo e este crucificado. Abra comigo Tiago, na epístola, na carta de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, ao versículo 17, olha o que diz. Então eu concluo dizendo,
A brevidade da vida deve ser levada em conta. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui ele encerra dizendo do pecado de omissão. Sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Mas o foco é, o que é a vida de vocês? Uma neblina. Eu vou dizer, amanhã eu faço isso, faço aquilo. Se Deus quiser, eu reconheço a sua grandeza. E, portanto, eu estou nele. Não vou dizer para minha alma, come, bebe, foca, aproveita a vida. Que vida? Nós já morremos para esse mundo. Nós negamos a nós mesmos, nós tomamos nossa cruz. Nós perdemos o que for aí para seguir a Cristo. Observe, 1 Pedro 1, 24. À frente um pouquinho. 1 Pedro 1, 24 e 25. Olha o que diz. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. A vida do homem é como a flor do campo, como a erva do campo. Está aqui e não está mais. E eu já trabalhei, como muitos sabem, com pessoas que morriam nos meus braços, fazendo massagem cardíaca numa sala vermelha, dando banho numa UTI, dando banho num leito, numa clínica médica, numa sala de recuperação ali. A pessoa às vezes nem falava ai. E para nós aplicarmos isso, eu concluí dizendo, a brevidade da vida deve ser levada em conta. E a aplicação vai comigo para João 6. João capítulo 6, verso 27, versículo 27. João capítulo 6, versículo 27 ao 29, diz assim a Sagrada Escritura. João 6, 27 a 29. Trabalhem não pela comida que se estraga, perece, né? Mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Vou parar aqui. Qual é a aplicação? A conclusão é, a brevidade da vida deve ser levada em conta. E qual é a aplicação? Nós temos que nos imbuir desse desejo de trabalhar, não pela comida que perece, não pelos bens, que não é pecado trabalhar, é que deve-se trabalhar, é evidente, mas isso está debaixo de uma vontade maior, é que de servir a Deus, de trabalhar para o Senhor e de fazer a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus? Segundo o texto, Jesus disse, é crer naquele que o Pai enviou, que está selado, que tem o selo, é crer nele. Então, crer em Jesus, eu acredito que Jesus, não é esse acreditar que lá na cruz ele morreu, isso é qualquer um pode acreditar ou não, é crer, mas no crer de convicções doutrinárias, eu creio que eu sou um pecador, caído, miserável pecador, morto em ofensa e pecado, e que na cruz ele morreu, derramou seu sangue precioso, eu acredito naquilo piamente, confesso, creio com meu coração e confesso, e vivo para ele, porque ele me salvou para as boas obras, não pelas obras, mas para as boas obras, crer naquele que ele enviou, que está selado, é o texto. Então eu faço isso é a obra de Deus, e nisso eu junto riqueza. Aí eu ouço o que da voz do Pai? Porque aqueles que negam a Cristo, aqueles que dizem, está tudo certo, vamos comer, beber, vamos folgar, sextou, não é a frase hoje? Sextou. É cerveja, bebida, droga, farra, mulherada, homem, e
quanta coisa mais pode acontecer. Sextou. Não, eu tenho que divertir. Cristão, pode ter diversão? Claro que pode ter seu lazer, é evidente que pode, mas ele tem que nascer de novo, o homem tem que nascer de novo, porque a sua alma só vai ser satisfeita se ela nascer de novo. Se hoje for pedida a nossa alma, e quem pede? É o padrão da Trindade. Pedirão a tua alma quem? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pedirão. Quem tem direito, autoridade de tirar a vida? Não é Deus? Quem que dá a vida não é Deus? Quem recolhe a vida não é Deus? Então, pedirão quem? Deus. Louco, esta noite pode ser a última noite da sua vida. Você que vai assistir depois na internet, pode ser hoje o último momento da sua vida. E o que tens preparado? Para quem será? Se estiver em Cristo, você vai falar como aquelas almas debaixo do altar em Apocalipse 6:9. Estavam ali, Senhor, até quando? Mas eles estavam ali. Até quando não vingas? Mas estava a alma debaixo do altar. Sem Cristo, Salmo 9:17. Os ímpios lançados no inferno. Se hoje o Senhor pedir a sua alma, se hoje pedir a sua alma, para onde você irá? Vamos orar?